Olá, professora Marie, é o Rodrigo, você conhece-me, sou do segundo ano de teatro e esta é a minha apresentação oral. Ahm, Primeiro quero pedir desculpa se o áudio não é muito nítido, o meu telemóvel não é muito bom e não encontrei os meus fones, portanto é da maneira que dá, peço imensa desculpa. E também peço imensa desculpa se estiver sempre assim com as mãos para tipo ajeitar o telemóvel, porque também não tenho tripé. Então é um bocado complicado. Ahm, Dito isto, agora, apresentação oral. A minha apresentação oral vai ser sobre o naturalismo e o realismo, mais especificamente de Ibsen. Porque é que eu escolhi Ibsen? Primeiro porque é o que mais trabalhamos este semestre, então é o que me faz mais sentido, e também é o que tenho mais conhecimento já prévio, ou seja, posso aprofundar mais a questão que vou falar aqui nesta apresentação oral. E também porque acaba por ser mais fácil, por termos trabalhado no semestre, eu acho que um, não só é mais apropriado, como eu também já sei bastante mais coisas e interessa mais até. Até porque Ibsen é realmente um escritor bastante interessante. Eu gostei muito de fazer a minha pesquisa sobre ele e gostei muito de ler as coisas que lemos nas aulas, que foi A Casa das Bonecas e, nunca me lembro do nome, quando nós os mortos despertamos. Gostei muito, acho que é um estilo de escrita muito acessível, especialmente para a época, porque é assim, não é que Ibsen não seja muito. Não é assim tão velho como isso. Deixa-me só verificar aqui a data de nascimento dele, por exemplo. Ok, pronto. É século XIX, XX. Não é verdade? Não é assim velho, velho, mas pronto, para ser uma coisa já mais antiga, como quem diz, já há 2 séculos atrás, está à espera de uma escrita muito mais complicada e não, de todo. Achei que a escrita de Ibsen é bastante acessível para a época e consegui perceber tudo sem ter que ir ver grandes coisas, tipo o que é que uma palavra quer dizer um, à internet ou por aí. Dito isto, Ibsen é como eu estava a dizer, é realmente uma pessoa que eu acho bem interessante. Boeda não posso ser tão coloquial. Muito interessante, acho realmente muito interessante. Um, Acho. Porque estive a ler um bocado sobre a história tipo, da infância dele e por aí. E realmente acho que ele teve uma vida muito interessante. Um, Ele era de uma família um, abastada, reconhecida, como quem diz, ele era burguês. E tanto a mãe como o pai eram das duas famílias mais conhecidas do sítio onde ele morava. Ou seja, ele tinha muitas conexões com todas as famílias, porque a família dele dava-se com todas as outras famílias do sítio onde eles moravam e toda a gente os conhecia. Até que um dia, simplesmente, a vida do pai, que era quem sustentava, basicamente, um, pronto, deu para o torto e eles tiveram que se mudar para uma casa muito mais pequena em dimensão e isso também trouxe muito ao de cima a agressividade e o alcoolismo do pai dele, especialmente porque o casamento dos pais dele era assim, uma coisa muito pouco equilibrada. Ele era muito dominante e a mãe deles era muito carinhosa, mas era muito submissa. Um, mas pronto, isso aconteceu, não é verdade? E com isso já ele mostrava um bocadinho da sua veia artística. Ele, ahm, ele desenhava e pintava, era com o que ele ocupava o tempo, aos 10 anos. E ele guardou uma grande coleção de quadros da sua autoria e já desde aí se notava um bocadinho a veia artística dele. Só que depois, chegou aos 16 anos, ele realmente teve que começar a contribuir para a casa, não é verdade? E, e pronto, ele mudou-se para outra cidade onde se virou assistente farmacêutico. E ao virar assistente farmacêutico não teve tanto tempo para as artes, até que essa farmácia mudou de dono, acho eu. E, e depois com o novo dono ele já teve mais. Ele já o folgava mais, como quem diz, e ele já pôde começar a escrever, a desenhar outra vez. Ele meio que tornou a farmácia onde ele trabalhava, ele basicamente geria aquilo tudo. Ele quase que tornou aquilo
um fórum onde ele conheceu lá um estudante de Direito e um escritor, acho, não tenho a certeza, mas basicamente a farmácia tornou-se num fórum em que as pessoas iam para lá e os seus amigos iam para lá discutir arte, literatura, política, a sociedade, tudo. Então já desde aí também se notava que Ibsen era uma pessoa com umas ideias muito marcadas e que não tinha medo nenhum em chegar lá e fazer as coisas à maneira dele. E isso me mostra-se muito. Eu sei que ainda não comecei a falar da obra deles e era disso que eu devia falar, mas eu estou a falar disto tudo dele porque eu acho que toda a infância dele e até aos 18 anos vê-se muito que ele tem umas ideias muito, muito marcadas e que ele sabe o que quer e sabe dar a sua opinião, porque ele depois nas suas obras também o fez. E ele também nas suas obras criticava muito a sociedade. E não era assim tão, tão comum. Ele é do naturalismo, não, realismo, vá. Sim, primeiro deixa-me fazer aqui um parênteses. Qual é a diferença do realismo e do naturalismo? O realismo é basicamente, nos teatros realistas, mostravam a realidade. Basicamente retratavam a vida, os dramas. Imagina uma classe social, mostravam a vida dessa classe social, como ela era. O naturalismo era uma coisa muito mais extrema. Era o realismo, só que era tudo. Era o realismo ao mais extremo. Mostrava tudo como era. Nos cenários era quase tudo vazio, só o mesmo essencial é que estava em palco. Linguagem super coloquial e os movimentos super. Não podia ter nada muito marcado, nem nada muito. Muito. O vídeo parou, não interessa. Não podia ter nada muito over the top, como quem diz. E pronto, é mais ou menos essa a diferença entre realismo e naturalismo. E Ibsen realmente ai, distraí-me com isto do vídeo acabar, peço desculpa. Não, Ibsen realmente tinha essas ideias e ele transportava-as para. Oi? E ele transportava-as para a sua obra. A obra dele era cheia de críticas à sociedade, por exemplo, A Casa de Bonecas, que foi o que nós estudámos, era o realismo, mostrava como era a sociedade, especialmente era. Pronto. Mostrava como era a sociedade, mas criticava imenso o papel da mulher. E até hoje é acreditado que A Casa das Bonecas pode até ser meio que uma obra feminista, embora ele não goste que se diga isso. Pode ser porque basicamente retrata a mulher como uma pessoa que basicamente tem que ser submissa, que faz tudo pelo homem e que o homem basicamente só quer meio que para um estatuto e que não quer que, por exemplo, o relacionamento acabe, não por ficar sem mulher, mas porque isso ia ser uma vergonha e ele ia perder estatuto por causa desse escândalo, como quem diz. Por exemplo, depois tem todas umas outras obras em que retrata a sociedade, a promiscuidade da sociedade, não é? E a pobreza e tudo isso. E foram tudo obras muito recebidas de maneira. Não foram mal recebidas porque mostravam uma realidade que a sociedade se calhar não queria que toda a gente visse e que não queria ver nos palcos porque simplesmente mostrava como era a realidade e estava-se habituado a um realismo em que mostrava assim um dramazito, por exemplo, burguês, é o drama burguês, até se fala, mas não, os papéis de género são sempre retratados daquela forma, de a mulher e depois o homem acima da mulher e com um estatuto, enquanto a mulher fica em casa a tratar dos filhos. Há dramas, mas depois chega ao fim e há meio que uma moral. O drama é resolvido e a moral fica para os espectadores. Os espectadores entendem o que é que levou à resolução desse problema e que é isso que deve acontecer, basicamente. Mas Ibsen vai muito mais longe do que isso. Ibsen pega
nesses papéis de género e de sociedade e nas classes sociais e retrata-as simplesmente como são. E de um modo até um bocado naturalista. E isso não caiu bem em muita gente. Não caiu muito bem a muita gente porque viam-se, não é? E não se sentiam bem com o que estavam a ver. Porque uma pessoa queria ir ao teatro e queria ver da maneira. Queria se divertir e queria uma coisa mais leve. E ali basicamente sentiam-se atacados, diria. Um, e pronto. E é por aí. Um, mas pronto, então é mesmo isso. Ui. As peças de Ibsen. As peças de Ibsen, de facto, elas eram realistas no seu mais puro. Até tinham certos traços naturalistas, por tipo mostrarem a realidade como era, mas daquela maneira e por ser tão crítica à sociedade. Se bem que, sendo crítica à sociedade, já acaba por não ser tanto realismo, mas porque mostra realmente o que é. Mas o que a sociedade queria com o realismo não era bem o realismo, não queria que fosse tudo retratado como era, queria um realismo para basicamente se ver em palco. Por exemplo, um burguês ia ao teatro e via-se a si próprio e a sua classe social em palco. Era basicamente isso que eles queriam, não é? Um, mas pronto, e é basicamente isso que o realismo é realmente. É basicamente pegar numa situação de cotidiano e retratá-la em palco. Um, eu lembro, acho que foi numa aula que nós até dissemos, é quase como se tivéssemos. Um, quase como se estivéssemos tipo, a olhar por uma fechadura de uma casa. E estávamos a observar simplesmente o que eles estavam a fazer. Não é tanto. Não é aquela coisa tão espalhafatosa ou tão surreal como o surrealismo, por exemplo. Um, e é por aí. Eu acho que é isso que acho que com isto consegui resumir mais ou menos o que é o realismo e o naturalismo. Eu não sei se era bem isto que você queria da apresentação oral. Foi assim que eu interpretei. Peço imensa desculpa se não é isto. Basicamente, nesta apresentação oral fiz uma reflexão do que eu acho que é o realismo, o naturalismo e do que, para mim, o que ficou depois da minha pesquisa e depois das aulas que tivemos. Uh, Agora, se era isto que você queria, não sei. Se não é, peço imensa desculpa, mas foi da maneira que eu interpretei e espero que goste. Uh, já sabe que gosto muito de si, Marie. É um amorzinho, você, e espero vê-la para o semestre que vem. Portanto, é tudo por agora.